Essa aula aqui é uma aula relativamente simples, complementa a aula sobre velha ordem, né, mundo bipolar, mas acho que é uma aula interessante que naquela linha, né, de decisões que foram tomadas na época e que tem tudo a ver com os dias de hoje, beleza? Então vamos falar aqui, ó, de uma conferência, mais uma conferência, a conferência de Bretton Woods, né? A conferência de Bretton Woods, ela foi realizada em 44, ó, vocês podem ver aqui. Peraí, mas 44 a guerra não tinha acabado? Então, exatamente isso. Os aliados, eles já estavam se antecipando, né? Eles já tinham a certeza da vitória, então eles estavam ali se antecipando e se reuniram, né? Bretton Woods é uma localidade no norte dos Estados Unidos, muito próximo da divisa já com o Canadá, né? E eles então, os aliados se reuniram, mais de 40 nações se reuniram para quê? Para estabelecer as regras de como iria funcionar o mercado financeiro, o mercado pós-Segunda Guerra. Tá? Imagina se não ganha, né? Bom, e o que eles estabeleceram em 44? Eles estabeleceram, primeiro, vamos falar assim que eles idealizaram o FMI e o Banco Mundial. Né? O que é BIRD? BIRD é Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Tá? O que conhecemos como Banco Mundial. Certo? Eles idealizaram em 44 e essas organizações foram criadas em 45, ambas com as sedes em Washington. Isso já mostra o quanto os americanos, né, eram influentes, principalmente no aspecto econômico. Né? No aspecto geopolítico, podemos falar que estavam ali, né, nivelados com a União Soviética, mas no aspecto econômico, sim, Estados Unidos estava bem à frente. Bom, e qual que é a lógica? Né? Primeiro, qual a lógica dessa conferência? Bom, eles já tinham uma experiência bem dramática que foi a crise de 29. E ao longo dos anos 30, aquele modelo liberal foi o quê? Foi perdendo espaço, né? E o modelo keynesiano do John Maynard Keynes foi sendo adotado, inclusive, pelos Estados Unidos. Né? Não só lá, aqui também Vargas foi um presidente, né, extremamente keynesiano que propõe o quê? O Estado forte, o Estado regulador. Né? Capitalista, evidente, mas regulador, impondo regras, né? E criando meios que ao mesmo tempo permite o livre mercado, mas que cria formas de dar uma sustentação, dar determinada ajuda, maneiras de intervenção quando necessário. Tá? Bom, então, não preciso nem falar que Maynard foi John Maynard Keynes, né? Keynes foi a grande estrela desta conferência. Bom, qual a diferença entre FMI e Banco Mundial? Bom, a lógica do FMI é socorrer aquele país que está à beira de um colapso. Então, digamos que um país se endividou, né? O prazo está se aproximando, o país não tem como pagar, ele vai dar um calote e, com certeza, sua imagem perante os demais credores ficará ainda pior e esse país tende a uma falência, a um colapso financeiro. E aí esse país vai pedir o quê? Vai pedir socorro, vai pedir resgate ao FMI. Esses são os termos utilizados, socorro, resgate, e já deixa bem claro, né? Quem pede socorro, quem pede resgate, não está em condições de exigir absolutamente nada. Tá? Por isso que o FMI é um órgão tão odiado, em geral. Né? Por quê? Porque ele impõe regras. Por exemplo, o FMI chegou a impor para países europeus, né, como Grécia, Irlanda, Espanha, a privatização dos hospitais. Por quê? Porque na lógica do FMI, né, a cabecinha deles parece uma planilha Excel, na lógica deles peraí, qual é o país mais rico do mundo? Estados Unidos. Tem saúde pública? Não tem. Você também não pode ter. Né? Então corta os gastos com saúde, assim as finanças melhoram e você vai conseguir pagar o FMI. Porque na verdade o FMI empresta, mas é um recurso que você nem vê. Você usa para pagar o credor. Né? Bom, agora vamos tentar ficar aqui no lugar do advogado do diabo, né? Vamos tentar defender o FMI. Não é fácil, mas imagine o seguinte: se esse país quebra, né, eu posso imaginar que o credor
né, não resgatou o recurso que esperava. Quando um outro país vai pedir um empréstimo, o credor vai falar o quê? Não tenho como te emprestar. Então a quebra de um país prejudicou um outro, que não tem recurso agora ao seu alcance. Ou, outra situação, um credor pode pensar o seguinte: eu vou aumentar as minhas exigências, eu não quero um segundo calote. E aí, quando um país for pegar o empréstimo, o que ele vai ouvir? Olha, eu exijo isso, isso e isso. Bom, se eu tivesse tudo isso, acho que eu não precisaria de um empréstimo. Então, o prejuízo é generalizado. Os mais frágeis não vão alcançar um empréstimo, não vão ter, e o credor também vai sair no prejuízo, porque grana parada não rende nada. Então a ideia do FMI é dar o quê? É dar estabilidade à economia mundial. E também o Banco Mundial, o BIRD. Qual a finalidade do BIRD? É bem diferente. A ideia do BIRD é socorrer um país rico ou pobre, um país que está saindo de uma catástrofe natural, um terremoto, um tsunami, por exemplo, um país que está saindo de uma guerra, um país que atravessou um grande incêndio, voltando a fenômenos naturais, ou simplesmente um país pobre que consegue mostrar que, por exemplo, construindo uma ferrovia, sua economia pode melhorar. Construindo uma rede de saneamento, você vai ter uma população mais saudável, consequentemente, melhora o rendimento escolar, reduzem os gastos hospitalares e assim por diante. Os prazos para pagamento do Banco Mundial são prazos mais extensos, né? A forma como até as dívidas são cobradas é muito diferente do que acontece junto ao FMI. É uma outra realidade, tanto que não ouvimos falar tanto, né, do Banco Mundial na mídia como do FMI. Né? É quase que figurinha carimbada, né? Aquele manifestante com a placa fora FMI. O Brasil, por muito tempo, foi cliente de carteirinha, né? Mas já, né, no começo dos anos 90, o Brasil tomou o último empréstimo, depois pagou tudo o que devia e se tornou até mesmo um credor pequeno, mas se tornou um credor junto ao FMI. E também na conferência de Bretton Woods, aqui ó, estabelecimento do padrão dólar. Né? O que acontece? Os americanos eles deram a garantia de que a moeda americana, o dólar americano, estaria lastreado ao ouro. Então, ter dólar em mãos seria a mesma coisa que ter ouro, né? A chamada paridade fixa. Né? E assim o dólar se tornou a moeda internacional. Se nós observarmos uma fatura de cartão de crédito, nós vamos ver, por exemplo, que você fez uma compra em euro e vai aparecer a conversão. Primeiro aparece o valor exato em euro, digamos 100 euro, depois vem para dólar e depois para o real. Tá? Necessariamente passa pelo dólar. Tá? Então eles conseguiram isso, eles conseguiram dar a segurança para o mundo do padrão ouro-dólar. Esse padrão acabou no início dos anos 70, a paridade fixa, né, ouro-dólar, mas o dólar continua sendo a moeda nas transações internacionais. Alguns países eles criam uma regra local. Né? Então, por exemplo, existem alguns contratos Brasil-Argentina assinados em real, assinados em peso. Né? Mas, por exemplo, eu acho que um argentino hoje estaria preocupado com a desvalorização do real, como nós estávamos preocupados até pouquíssimo tempo com a desvalorização brutal do peso argentino. Então, geralmente, esses acordos locais não vão muito adiante. E o padrão dólar, né, o dólar no mercado internacional prevalece. Beleza? Aqui, só uma imagem do local onde foi feita a reunião, né, lá em 44, e a reunião foi ratificada, o texto, né, foi ratificado em 45. Né? Então é aqui a região, rica região aí norte dos Estados Unidos. E aqui simplesmente uma imagem também da própria reunião, lá 44 países participantes, um número que não é necessário guardar, é evidente. Aqui o próprio John Maynard Keynes, a estrela aí da conferência, embora a riqueza americana, é óbvio, se sobrepunha, mas a proposta dele de ter um meio de regular o mercado, né, e foi a maneira, né, encontrada, por exemplo, para reerguer a Europa, o que nós vimos como Plano Marshall. Tá? Então foi a grande estrela aí do momento. E aqui um detalhe, mas eu acho que vale a pena. Tá? A União Soviética também participou, a União Soviética concordou. Né? Num primeiro momento, a União Soviética teria uma participação semelhante à dos Estados Unidos, tanto no Banco Mundial quanto no FMI.
Mas depois, né, mais tarde, no ano seguinte, no ano de 45, pós-guerra, com o fim propriamente da guerra, quando aquelas decisões iriam entrar em prática, Stalin decidiu que o país não iria participar. Coloquei até a fonte, porque é uma informação que é bem complicada para encontrar, beleza? E aqui, mais uma e última coisa para essa aula. Uma conferência realizada em 55 na Indonésia, né, com o nome Conferência de Bandung, ela ficou conhecida como a Conferência dos Não Alinhados. Não alinhados eram países, em grande parte países que tinham se tornado independentes há pouco tempo, né? Embora o Japão participou também, mas eram países que entendiam o seguinte: eles estavam percebendo o quanto Estados Unidos e União Soviética estavam tentando imprimir aquele modelo de um mundo bipolar, né? Então a ideia está aqui na parte central do texto: fazer frente ao que na época se percebia como atitude neocolonialista das duas grandes potências, né? Então os americanos e soviéticos eles estavam querendo se impor basicamente como ingleses e franceses no período lá do século XVIII ou XIX, ou até comecinho do século XX. Então esses países buscaram o quê? Vamos nos unir, né? Vamos nos unir para fazer frente, mas não fazer frente ao ponto de enfrentamento, né, propriamente, mas de encontrar um modelo, né, que não seria nem um modelo americano, nem um modelo soviético, no sentido né, de se livrar da dominação, né? E observando essa lógica, né, dos chamados não alinhados, um francês, né, chamado Alfred Sauvey, vamos ver aqui, ele criou a expressão terceiro mundo, né, o demógrafo francês Alfred Sauvey. Por que terceiro mundo? Né? E a partir daí ele criou o primeiro e óbvio, o segundo. Ele fez uma analogia com a Revolução Francesa, né? Vocês devem lembrar aquela ideia de que a pirâmide, a sociedade era representada como uma pirâmide. O topo, né, o clero, o chamado primeiro estado, segundo estado, nobreza, e terceiro estado, o mais numeroso, a muvuca, onde tinha de tudo, né? Tinha desde um agricultor, um artesão, até um comerciante, um banqueiro. Agora, nobre estava aqui, né? E clero aqui. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O que o terceiro estado fez? O que foi a Revolução Francesa? Não é o fortalecimento, não é o terceiro estado se opondo? Então ele pensou dessa maneira, né? Terceiro mundo seriam aqueles países que se articulam para se opor, para não se sujeitar à dominação que viria do primeiro e do segundo. E aí, primeiro mundo, perdão, passam a ser os países capitalistas, capitalistas ricos. Segundo mundo, os países socialistas, todos eles. Né? E o terceiro mundo, os países capitalistas aqui, né? Vamos falar que eram os capitalistas sem capital, né? Mas aqueles que queriam se opor. Bom, hoje essa maneira de enxergar o mundo, essa regionalização está completamente esvaziada, né? Hoje vivemos um novo contexto, um mundo pós-Guerra Fria, não tem por que falar em primeiro, segundo e terceiro mundo. O próprio francês, que morreu aí nos anos 90, né, ele chegou a falar, nos anos 80, ele chegou a falar que essa visão dele, né, quando ele enxergou nesses participantes da conferência de Bandung, quando ele enxergou esse intuito de oposição, de articulação, ele falou: eu errei. Né? O que eu imaginei não se concretizou. Né? Na época, anos 80, ele falou: eu não vejo os países do chamado terceiro mundo como países que buscam se articular. Né? O contrário, eu vejo países que buscam servir ao primeiro ou ao segundo mundo, sobretudo ao primeiro. Né? E aí nos anos 90, aí não dava mais mesmo para utilizar, né? Porque com o fim da União Soviética eu não posso ficar falando em primeiro e terceiro. Né? Claro que dependendo da idade, né, a gente até entende que numa conversa informal o cara vem e fala: isso é coisa de primeiro mundo, isso é coisa de terceiro mundo. Né? Mas, né, vamos lá, vamos tentar evitar. E muito menos usar primeiro mundo como sinônimo de coisa boa e
terceiro mundo como sinônimo de coisa ruim, né? Parece que segundo mundo então é mais ou menos, né? Não, não vamos deixar. Essa maneira de enxergar o mundo, ela está ultrapassada. Tá certo? Então é isso. Até mais. Tchau.